Após o divórcio com o marido milionário, sua transformação incrível surpreendeu a todos. Quando Mariana recebeu a notícia do divórcio, seu coração se dividiu em 1000 pedaços. Uma tempestade de emoções a inundou: alívio, tristeza, medo e uma pontada de esperança. Durante anos, ela havia sido apenas a esposa do Carlos, esquecendo quem realmente era em meio aos jantares esmerados, festas luxuosas e ao sucesso estrondoso do marido. Agora, diante de um futuro incerto, sentia-se como uma folha levada pelo vento nas movimentadas ruas de São Paulo. A cidade, que antes era uma extensão do seu mundo perfeito, se tornava um labirinto hostil e desconhecido. Mariana olhava para os prédios imponentes, sentindo o peso dos olhares críticos e julgadores. Como pode uma mulher como ela não ter uma carreira? E agora, o que será dela? As vozes da sociedade eram frias e cruéis. Sem seus luxos habituais, o cheque da pensão não passava de uma ilusão distante do que sempre imaginara. Sem saber como recomeçar, ela pensava se deveria simplesmente aceitar seu novo papel, agora reduzida a ser a mãe do Carlos. Mas foi nesse momento de desespero que suas verdadeiras amigas, que sempre estiveram em segundo plano, decidiram agir. Com um café forte e boas risadas, elas ajudaram-na a relembrar sua paixão pelo design de interiores, a profissão que abandonara em nome do sonho de ser uma mãe perfeita. De repente, aquela mesa simples da cozinha se transformou em um espaço criativo, onde Mariana redescobriu sua sensibilidade artística e talento escondido. Uma centelha se acendeu dentro dela. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o apoio incondicional das amigas, Mariana decidiu abrir seu pequeno negócio. A ideia de misturar sua sensibilidade com as tendências atuais a motivava a cada dia. Porém, o caminho não foi fácil. As críticas ainda a acompanhavam como sombra e sua própria família hesitava em apoiá-la. Mas Mariana percebeu que a luta não era apenas por ela, mas pelo legado que queria deixar aos seus filhos, um exemplo de dignidade e força. Não sou apenas a mãe deles, sou também uma mulher capaz, ela se repetia, se fortalecendo. Após meses de trabalho árduo, seu negócio começou a ganhar notoriedade. Mariana, agora empoderada, viu uma oportunidade de apresentar seu projeto em uma das conferências mais respeitadas do setor. O nervosismo tomava conta e uma ansiedade palpável a dominava. Naquele instante crucial, um imprevisto a fez questionar sua autoconfiança. Será que, mesmo depois de todas suas conquistas, ela carregava vestígios do passado que a tornariam vulnerável? Luz, câmera, ação. A sala de reuniões estava cheia e todos os olhares se voltavam para ela. O desafio batia à sua porta e a pergunta que ecoava em sua mente era: conseguirá marcar sua presença e mostrar ao mundo que, acima de tudo, era uma mulher forte e independente? Com o coração acelerado e um frio na barriga, Mariana percebeu que não era apenas uma apresentação que estava prestes a fazer, era seu grande passo para a liberdade. Mariana respirou fundo e se posicionou à frente da plateia, lembrando-se do apoio das amigas. Naquele momento, todas as conversas fortalecedoras e os sorrisos cúmplices voltaram à sua mente, como um combustível inflamável. Ela estava ali para mais do que vender um projeto, estava ali para ressurgir. Mas conforme seu olhar cruzava os rostos atentos aos quais nunca tinha se exposto de forma tão vulnerável, uma sombra de insegurança ameaçou invadir seu peito. Você pode fazer isso, ela disse a si mesma, a voz quase um sussurro. E então, o primeiro slide apareceu na tela. Uma visão do que seria a transformação de um lar estéril em um espaço vibrante, cheio de vida. As cores dançavam em harmonia, simbolizando a nova fase que Mariana estava vivendo. À medida que falava, sentiu sua voz ecoar, tomando corpo e formigando de emoção. As palavras fluíam, a paixão pelo design brotava em cada frase.
Ela falava sobre usos inteligentes de espaço, a importância da iluminação e como cada cômodo poderia transmitir alegrias e memórias. No fundo, Mariana estava não apenas novamente apresentando um projeto de design, estava contando sua própria história de redescoberta. Entretanto, em meio à excitação, um rosto familiar a distraiu. Era Carlos, que assistia da última fila com uma expressão fechada. Seu olhar era de avaliação, como se estivesse decidido a encontrar falhas. Um frio percorreu as costas de Mariana. E se ele a desmascarasse? E se o homem que uma vez controlara sua vida decidisse derrubá-la novamente, fazendo com que todo o seu esforço parecesse em vão? A adrenalina pulsava enquanto ela se esforçava para retomar o foco. Gastara tempo demais permitindo que ele ocupasse espaço em sua mente. Agora ele não passava de um mero espectador de sua vitória. Com essa consciência, Mariana respirou fundo mais uma vez e se reconectou à essência da apresentação. No auge do discurso, ela compartilhou uma reflexão que capturou a atenção da sala. Criar um lar é mais do que decorar espaços, é sobre construir sonhos. Por muito tempo, perdi de vista que eu também sou parte da minha própria história, disse com o coração em chamas. Aquela frase ecoou na sala e alguns aplausos espontâneos surgiram. Mariana percebeu que ao abrir seu coração, estava quebrando correntes invisíveis que a aprisionavam. A apresentação chegou ao fim e com um sorriso que refletia sua nova confiança, ela ouviu as palmas que a cercavam. Uma luz se acendeu dentro dela. O que antes parecia um imenso abismo, agora era uma ponte sólida, ligando seu passado ao futuro que tanto almejava. Mas enquanto seus pensamentos começavam a dançar com ideias de celebração, uma mensagem pingou em seu celular. Era de uma amiga. Você viu? O site da empresa do seu ex está em crise. Coisas não estão indo bem. A preocupação tomou conta de Mariana ao ler o recado. Como isso iria afetá-la, já que Carlos ainda fazia parte de sua vida de uma forma ou de outra? O que poderia mudar com essa nova revelação? Sem tempo para pensar, teve que forçar um sorriso e agradecer a todos pela atenção. Mas as palavras de sua amiga ecoaram, criando uma onda de incertezas em sua mente. Mariana saiu da sala em meio às congratulações, mas uma nova tempestade de emoções começava a se formar. Estava prestes a enfrentar uma nova batalha, e o peso dessas novas informações poderia mudar tudo novamente. O que mais ela poderia descobrir sobre o homem que um dia foi seu tudo? E mais importante, como isso afetaria toda a luta pela liberdade que finalmente começara a conquistar? Mariana saiu da sala com um turbilhão de sentimentos se agitando por dentro. As palmas ainda ecoavam em sua cabeça, mas as palavras da amiga apareciam como sombras inquietantes, piscando em sua mente a cada passo. Ela queria celebrar, mas a incerteza sobre Carlos a segurava como uma âncora em meio ao mar agitado de sua nova vida. Decidida a não deixar que a preocupação a dominasse, ela se dirigiu ao café da esquina para se encontrar com suas amigas. A conversa tão ansiosa e doce que esperava estava ameaçada pela aflição que a mensagem havia gerado. Quando chegou ao local, encontrou Ana e Luísa com sorrisos largos e um brilho nos olhos. Elas a felicitaram entusiasticamente, mas logo perceberam a sombra que pairava sobre Mariana. Oi, Mari, você arrasou. Não tem nada que você não possa conquistar agora, disse Ana animada. Mas você está estranha. O que houve? Continuou Luísa, a preocupação tingindo a voz. Mariana hesitou, a preocupação escorrendo de seu olhar. Recebi uma mensagem. É sobre a empresa do Carlos. Dizem que ele está tendo problemas. Ao dividir essa informação, um nó se formou em seu estômago. A raiva e a tristeza por um homem que havia sido parte de sua vida por tanto tempo misturavam-se com a sensação de alívio que a liberdade trazia. As amigas trocaram olhares e então Luísa perguntou: Você vai fazer alguma coisa? Ele ainda te afeta? O silêncio foi permeado por uma tensão palpável. Mariana virou a xícara de café nas mãos, encarando a bebida escura como se as respostas estivessem ali, esperando para serem descobertas. Eu não sei, sinto que de algum jeito esse problema não é só dele. É como se uma parte de mim ainda estivesse presa a tudo isso. Ana se inclinou para a frente. Mari, isso é normal. Ele foi seu ex-marido e vocês passaram por tanta coisa juntos. Mas você não pode deixar isso te derrubar agora que está finalmente se levantando.
Se a empresa dele está mal, isso pode ser uma oportunidade. Logo, pode ser um alívio maior para você, ou não. Como assim? Mariana teve um estalo. A ideia a atingiu como uma onda. Talvez isso signifique que eu não tenho mais que olhar para trás. Se a empresa dele não está bem, talvez eu consiga me desvincular de vez. O que você quer controlar agora é você mesma, sua carreira e seu futuro. Luísa interveio, encorajando com a intensidade natural que sempre a caracterizou. Carlos não pode ser a sua sombra. Mariana sentiu um calor subir pelo corpo. Havia algo poderoso naquele momento, um renascimento em cada uma de suas amigas. Mas, ao mesmo tempo, a ansiedade crescia. A dúvida se infiltrava de volta, tecendo um véu sobre o que deveria ser um momento feliz. E se Carlos tentasse entrar em contato? Se a crise na empresa fosse um sinal de que ele estava à procura de alguém para salvar a situação? Ela não queria replay de sua antiga vida, não queria dar a Carlos poder. Precisava tomar uma decisão, e essa decisão precisaria ser firme. O café estava começando a ficar apertado com o calor das vozes e risadas, mas o coração de Mariana pulava diferente daquela atmosfera. Era uma nova realidade que estava prestes a se desenhar, cheia de possibilidades e desafios, mas que exigia coragem. Convencida, encontrou força em si mesma. Vou me aprofundar mais no meu trabalho, vou construir meu caminho. Carlos não pode me deter, não mais. Mas e se ele tentar de novo? E se eu não conseguir lidar com isso? Com essas perguntas martelando em sua cabeça, Mariana percebeu que as coisas estavam apenas começando. A luta que enfrentava dali para frente não era só para deixar Carlos para trás, mas para finalmente abraçar sua total liberdade. Enquanto isso, uma nova mensagem chegou ao celular. Era uma notificação do portal de notícias sobre uma nova matéria. Uma competição de design está prestes a acontecer. Vários profissionais renomados estarão em busca da oportunidade de mostrar seu talento. O prêmio, é claro, pode mudar tudo. Mariana olhou para Ana e Luísa, seus rostos cheios de esperança. Talvez essa seja a minha chance. E se eu participar? Talvez isso me distancie ainda mais de Carlos, mas também sobre a minha própria história. As palavras vibravam no ar, enquanto o futuro começava a brilhar de uma maneira nova e promissora. Mas a pergunta persistia. Carlos estaria presente nessa competição? E até onde Mariana estaria disposta a ir para finalmente enterrar seu passado? Mariana saiu do café com o coração aos pulos, uma mistura de excitação e medo. As palavras de suas amigas ainda ecoavam em sua mente, fortalecendo sua determinação. A competição de design seria seu palco, a chance de mostrar ao mundo não apenas seu talento, mas a nova mulher que havia se tornado. Enquanto caminhava pelas ruas, cada passo parecia pulsar com esperança. Ela decidiu que precisava se preparar. Com o celular nas mãos, começou a pesquisar sobre a competição. Em cada clique, uma onda de adrenalina a impulsionava. O que seria exigido? Quais seriam os jurados? A cada informação que encontrava, a ansiedade se mesclava à expectativa. Naquela noite, sentou-se à mesa de seu escritório, cercada por folhas de papel, canetas coloridas e um esboço de suas ideias. O ambiente estava iluminado apenas pela luz suave da lâmpada e pela tela do computador. As ideias começaram a fluir, e em cada linha desenhada, Mariana via um pedacinho de sua história sendo reescrito. Ela pensou em tudo o que havia passado, nas noites em claro pensando em Carlos, nos conflitos que pareciam eternos. Mas agora, a energia era diferente. Havia um propósito ali, algo maior que ela mesma. As lágrimas que antes surgiam de tristeza, agora era de liberdade. O sopro de vida que a motivava a seguir em frente. Entretanto, seu celular vibrou novamente. Era uma mensagem de Ana, uma foto de um dos projetos anteriores de Carlos que lhe trouxe uma lembrança amarga. As palavras que acompanhavam a imagem eram um lembrete do que ela havia decidido deixar para trás. O nó na garganta voltou, mas Mariana respirou fundo e decidiu não deixar que isso a afetasse. Precisava da sua força. Na manhã seguinte, decidiu se inscrever na competição. Ao clicar no botão Confirmar inscrição, um choque de adrenalina percorreu seu corpo. Era um passo irretorcido, como saltar de um penhasco sabendo que a queda seria vertiginosa, mas cheia de possibilidades. Mas, ao mesmo tempo, uma inquietação crescente a assombrava.
E se Carlos descobrisse sua participação? Ele sempre fora competitivo e agora, com sua empresa em crise, seria ainda mais temperamental. A ideia de ele tentar usar isso para se aproximar novamente a apavorava. Mariana não queria que ele interferisse em sua nova jornada. As semanas seguintes foram intensas. Mariana mergulhou de cabeça em seu projeto, dedicando as noites e os fins de semana a dar vida à sua visão. Ela buscou referências, ajustou cada detalhe e se apaixonou pelo que estava criando. A ideia de ganhar a competição se tornou incombustível, uma motivação que a imergia numa nova realidade. E, à medida que as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, uma notícia inesperada surgiu nos sites de fofoca. Carlos havia sido chamado para ser um dos jurados da competição. O coração de Mariana disparou. Essa revelação a pegou desprevenida e a fez questionar tudo. A mistura de ansiedade e raiva cresciam dentro dela. O que isso significava? Será que ele viera para fazer pressão ou estava realmente interessado no seu trabalho? Mariana precisava estar no seu melhor, mas a presença dele poderia ser uma sombra. Ela estava em uma encruzilhada. Agora, a competição não era só sobre vencer, mas também era uma batalha interna. Mariana respirou fundo, sentindo a adrenalina correr por suas veias. Uma coisa era certa: fosse o que fosse que Carlos quisesse, ela não seria mais a mulher que ele conhecia. Enquanto o dia da competição se aproximava, Mariana sabia que estava prestes a enfrentar mais do que desafios profissionais. O encontro com Carlos seria um teste da sua resiliência e a pergunta ecoava em sua mente: até onde ela estaria disposta a ir para assegurar sua liberdade e, finalmente, se afirmar como mulher? Mariana acordou com o sol filtrando pela cortina da sala, uma luz suave que parecia prometer um novo começo. O dia da competição havia chegado e a mistura de emoções era um turbilhão dentro dela. A ansiedade fervia, mas havia uma chama iluminada em seu peito, um desejo ardente de se destacar. Com um profundo suspiro, levantou-se e se direcionou ao espelho. Olhou para sua reflexão e, pela primeira vez em muito tempo, viu uma mulher empoderada, pronta para lutar. Enquanto se arrumava, sua mente vagava. Pensou em Carlos e como aquele encontro iria mudar tudo. Havia algo no olhar dele que sempre a afetou, uma conexão que ia além das palavras. Mariana não queria mais ser a sua sombra. Ela queria brilhar com luz própria. Após uma longa pausa, decidiu colocar um vestido que realçava suas curvas e que a fazia sentir-se poderosa. As cores vibrantes refletiam a nova fase que estava vivendo. Com um toque final de batom, encarou seu reflexo e repetiu: "Eu sou forte, sou capaz." Era um mantra que precisava ressoar dentro dela. Assim que chegou ao local da competição, a atmosfera estava eletricamente carregada. Designers de todos os cantos, cada um mais criativo que o outro, compartilhavam ideias, mas Mariana sentia-se fora de lugar. As vozes soavam como um eco distante, enquanto seu coração bombeava em compasso acelerado. Ela buscou um canto tranquilo e respirou fundo, lembrando-se de seu propósito. Mas antes que pudesse se perder em suas reflexões, ouviu risadas familiares. Ana e outras amigas estavam cercadas de grupos animados. Mariana sorriu ao vê-las, um acolhimento que iluminava seu espírito. Aproximou-se e elas a abraçaram como um bálsamo para sua alma. "Você está maravilhosa!" exclamou Ana, os olhos brilhando de admiração. "Vai arrasar!" acrescentou outra amiga, batendo no ombro dela. A confiança de Mariana começou a se solidificar. Conversas fluíram, risos preencheram o ar e, assim, a tensão se diluiu um pouco. A competição estava prestes a começar e, por um momento, ela esqueceu de Carlos. Mas logo, a lembrança dele trouxe um novo frio na barriga. O evento começou com os jurados sendo apresentados ao público. O nome de Carlos ecoou entre os aplausos e sua presença imponente causou um formigamento na barriga de Mariana. Ela o avistou sorrindo, como se estivesse em seu elemento, e isso a fez sentir um misto de nostalgia e raiva. Lembrou-se das promessas não cumpridas, dos sonhos que foram desfeitos. Era agora ou nunca. Mariana pegou seu portfólio e aprontou-se para apresentar sua obra-prima. No palco, sua voz tremia, mas as palavras fluíam com sinceridade. Enquanto descrevia cada detalhe de seu projeto, podia sentir os olhares dos jurados e, claro, de Carlos, fixados nela.
Um calafrio percorreu seu corpo, mas quando viu a expressão dele pronta para questioná-la, algo mudou. Ela se permitiu falar mais do que apenas seu projeto. Nela havia uma história de dor, crescimento e resiliência. A energia no ar mudava e, ao encerrar sua apresentação, ela sentiu uma onda de libertação. O sentimento de ser vista, ouvida e respeitada pela primeira vez era intoxicante. O que aconteceria se Carlos desse sua avaliação? Enquanto se retirava do palco, o olhar de Carlos a seguia. A pressão aumentava e seus nervos se tornaram quase palpáveis. O que ele poderia dizer? Que tipo de crítica ele daria? A última interação que tiveram ainda estava gravada em sua memória e ela não conseguia se livrar da dúvida. Uma voz ecoou pelo microfone, chamando a atenção para a próxima fase da competição, as perguntas dos jurados. Carlos foi o primeiro a se levantar e ela sentiu seu estômago revirar. O que viria a seguir poderia abalar toda sua confiança. Mariana, você realmente acredita que essa ideia reflete sua transformação? Ele começou, e a sala pareceu ficar em suspense. Ela respirou fundo, preparando-se para o que era sem dúvida seu maior teste. Como responder a uma pergunta que guardava tanto peso? Esperando a resposta, a multidão estava atenta. O que estava em jogo era muito mais do que um prêmio. Era o fechamento de um capítulo e o início de uma nova vida. Mariana fechou os olhos por um instante e, ao abri-los, decidiu que estava pronta para enfrentar Carlos. O que responderia a ele poderia mudar tudo. Mariana respirou fundo, sentindo que cada segundo era uma eternidade. As palavras pareciam flutuar em sua mente, familiares e estranhas ao mesmo tempo. O olhar inquisidor de Carlos estava fixo nela, e o público à sua volta aguardava ansiosamente. O silêncio incomodava, mas dentro dela crescia uma coragem inesperada. Sim, eu acredito, começou, sentindo a segurança reverberar em sua voz. Essa ideia reflete não só a transformação dos meus designs, mas algo muito mais íntimo, a transformação que ocorreu dentro de mim. A sala parecia absorver cada palavra, e ela continuou, aproveitando o momento. Depois que tudo desmoronou, eu me vi perdida. Mas foi nesse instante de fragilidade que percebi que poderia recomeçar, me reinventar. O projeto que apresentei hoje é um reflexo desse caminho. Cada detalhe, cada escolha foi feita com a nova Mariana em mente. Uma onda de murmúrios ecoou entre os jurados e na plateia. Mariana podia sentir seu corpo aquecer. Os olhares que antes eram críticos agora pareciam ser de interesse genuíno. Ela percebeu que estava movendo algo, desafiando expectativas com sua sinceridade. Carlos a observava com uma expressão dificilmente decifrável. A certeza de que suas palavras o impactavam a fez falar ainda mais. A vida não é feita apenas de conquistas visíveis, mas dos aprendizados que vêm com as derrotas. Eu escolhi não esconder mais quem eu sou. Com esse projeto, eu quis mostrar que da dor pode surgir beleza e que da familiaridade podemos criar algo autêntico. Um silêncio reverente tomou conta do ambiente enquanto Mariana sentia um turbilhão de emoções. Era como se estivesse transbordando algo novo, algo que sempre desejou comunicar, mas nunca soube como. O sentimento de liberdade era tão forte que quase podia tocar. E você, Carlos? Desafiou com um olhar direto. Você acredita que eu sou capaz de mudar, de me reinventar? O olhar dele pareceu se suavizar, mas logo foi cortado pela observação de outro jurado que o interrompeu. Uma pergunta instigante, Mariana. E nós, jurados, estamos aqui para ver como essa transformação pode se traduzir em arte. Mariana sentiu uma centelha de esperança. O que havia acabado de fazer não era apenas responder a uma pergunta, era a sua verdade exposta, um ato de vulnerabilidade. Carlos, no entanto, não parecia tomado pela compaixão. Ele se levantou, tomando fôlego, como se estivesse prestes a cuspir uma verdade que ela sabia que poderia machucar. Eu tenho uma pergunta, disse, sua voz calma. Você realmente esqueceu quem você era antes? Ou esse novo eu é só uma máscara para esconder a dor? As palavras dele cortaram o ar como uma faca. Um turbilhão de emoções a invadiu. Mariana estava prestes a se defender, mas algo a fez hesitar. Seria um truque? Uma tentativa de desestabilizá-la? Ela olhou ao redor, percebendo que todas as cabeças estavam agora voltadas para ela. O que Carlos estava tentando provocá-la?
Ela sabia que não poderia voltar atrás, mas era preciso escolher as palavras certas. Todos nós temos histórias que nos definem, Carlos. A diferença é que agora eu escolho escrever a minha, e não ser um personagem da sua. O que eu era não pode definir o que eu sou agora. Foi como se o tempo tivesse parado. A sala estava em silêncio novamente, mas dessa vez parecia um silêncio de aceitação. Mariana estava entre a luta interna de derrotar suas inseguranças e a certeza de que tinha o controle de sua própria narrativa. Com a resposta ecoando na cabeça do público, Mariana começou a sentir que acabara de atravessar um limiar. Ali, diante de todos, ela não era mais a mulher que Carlos conhecia, nem a sombra de seu passado. Ela era nova e estava disposta a lutar por isso. Enquanto se retirava do palco, um sentimento avassalador a invadiu. Poderia tudo isso que estava acontecendo ser o início de uma nova era? Não apenas na competição, mas na vida? Mariana se perguntava se a presença de Carlos realmente a afetava ou se ela poderia seguir em frente sem seu olhar avaliador sempre por perto. Uma buzina distante cortou seus pensamentos. O evento estava prestes a avançar para a próxima etapa, mas Mariana sabia que a maior competição estava dentro dela mesma. Como se desvincular da imagem que Carlos lhe impôs por tanto tempo? E mais importante, ela poderia reiniciar sua vida de maneira definitiva? As incertezas a cercavam, mas a única coisa que ela sabia de fato era que não havia mais retorno. O que quer que viesse a seguir deveria ser vivido. Com isso em mente, ela se virou, assanhara um último olhar para Carlos, esperando que seu próximo movimento pudesse ser o que realmente mudaria tudo. O que ele responderia poderia finalmente desvendar a verdade que ela tanto temia. Mariana desceu do palco com o coração pulsando ainda mais acelerado que antes. Cada passo a afastava da luz dos holofotes, mas não do brilho que recém-nascera dentro dela. Ela podia ouvir o burburinho da plateia, as vozes misturadas de admiração e surpresa, mas as palavras de Carlos não saíam da sua cabeça. Essa luta interna, esse desejo ardente de se libertar de alguém que a havia definido por tanto tempo, era a batalha mais difícil que já enfrentara. Ao chegar aos bastidores, encontrou Lúcia, sua amiga e confidente, com uma expressão de preocupação misturada a orgulho. Era o tipo de olhar que deixava Mariana mais forte. "Você foi incrível", Lúcia disse segurando os ombros dela. "A forma como respondeu aquele jurado, muito poderosa. Eu nunca vi você tão confiante." Eu não sei, foi tudo tão intenso", respondeu Mariana, passando a mão pelos cabelos, como se tentasse apagar os últimos resquícios da adrenalina. "Não pense nisso agora. O que importa é que você se mostrou, fez o que precisava fazer. E quem se importa com o que Carlos acha?" Mariana forçou um sorriso. Sim, era fácil falar, mas a presença dele ainda a perturbava. Ele não era só o ex-marido, era alguém que sabia de cada fragilidade que ela tentava esconder. Cada vez que fechava os olhos, via o olhar de julgamento dele. E aquela pergunta: "Você realmente esqueceu quem você era?" Ele estava certo em uma coisa: a sua história estava bem presente nela. Enquanto Lúcia falava, ela se distraiu com os ecos das vozes do público. A tensão começava a ceder, mas agora havia um peso diferente, o peso da expectativa sobre o que viria a seguir. O evento avançava para a próxima etapa, e Mariana sabia que, além de sua apresentação, uma nova jornada estava por vir. Ela se afastou um pouco, buscando um cantinho para respirar. As paredes da sala eram frias, e o ar, embora carregado, trazia um frescor que a fazia sentir viva. Sentou-se em uma cadeira, tentando organizar seus pensamentos. Como seria essa nova vida? O que faria quando o evento acabasse? Seu coração ainda batia forte, mas havia um novo tipo de esperança ali. A ideia de se reinventar era assombrosa e fascinante ao mesmo tempo. Mariana piscou, tentando focar. Não deveria se deixar levar pela ansiedade. Era uma oportunidade, a chance de moldar não só sua carreira, mas sua identidade. "Mariana", a voz de Lúcia ecoou novamente. "Precisamos voltar, a próxima apresentação vai começar." A adrenalina voltou a subir enquanto ela se levantava. Um passo à frente. A vida estava acontecendo e ela não poderia se perder em pensamentos sobre o passado. Com cada passo na direção do palco, ela decidiu: seria um momento de transformação. Não só para os outros, mas sobretudo para ela. Com o público novamente à sua frente, sentiu uma onda de calor e coragem. Era hora de se fazer ouvir.
E mesmo que Carlos estivesse lá observando, isso não importava mais. A transformação não era só sobre moda ou designs, mas sobre se permitir florescer mesmo após a tempestade. Mas assim que ela se preparou para a próxima apresentação, um imprevisto aconteceu. Alguém de seu passado, uma figura-chave que poderia virar seu mundo de cabeça para baixo, apareceu na porta. Um rosto conhecido que trouxe com ele memórias e emoções que Mariana acreditava já ter enterrado. O que aquela pessoa queria? Qual era o verdadeiro motivo de sua aparição? A incerteza a envolveu novamente e ela percebeu que, por mais que tivesse avançado, o passado ainda podia tecer novos desafios. Mariana respirou fundo. Estava disposta a enfrentar seu destino, mas agora era necessário preparar-se para o inesperado que poderia moldar seu futuro de uma maneira que nunca imaginou. Would she rise? A figura na porta era Ana, sua antiga amiga, alguém que sempre teve um brilho especial. O cabelo curto e a energia vibrante não mudaram, mas o olhar dela agora carregava um peso que Mariana não conseguia ignorar. Assim que seus olhares se cruzaram, o tempo pareceu parar. "Mariana!" Ana exclamou, correndo para dar um abraço apertado. "Você está incrível! Eu não posso acreditar que finalmente está aqui!" Um turbilhão passou pela mente de Mariana. Ela não via Ana havia anos, desde que a vida os levou por caminhos diferentes. As duas costumavam sonhar juntas, falar sobre o futuro e as transformações que imaginavam. Agora, aquele reencontro trazia de volta tudo que Mariana havia deixado para trás. O desejo de conquistas, a paixão pela moda e uma lembrança vívida de quem ela realmente era antes das drásticas mudanças que Carlos impôs em sua vida. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Mariana, seu coração disparado. Eu estava na cidade e ouvi sobre o evento. Decidi vir te apoiar", Ana disse, segurando as mãos de Mariana com ternura. "Eu sempre soube que você tinha um talento incrível." A adrenalina de Mariana se misturava com emoções intensas. Poderia confiar em Ana novamente? As lembranças de sua amizade eram coloridas, mas o passado com Carlos a deixava hesitante. Eu estou tentando me reinventar, sabe?" Mariana confessou, desviando o olhar, buscando coragem nas paredes ao redor. "É difícil deixar tudo para trás." Ana observava atentamente e sorriu. "Eu sei, às vezes a gente precisa de um empurrãozinho para se lembrar do nosso valor. E você, minha amiga, é mais forte do que imagina." Mariana respirou fundo, absorvendo aquelas palavras. Era um alívio ter alguém que realmente a conhecia, que acreditava nela. Mas, ao mesmo tempo, se sentia vulnerável. Ter Ana ali a fazia questionar. Será que estava pronta para abrir seu coração novamente? Para receber apoio de alguém que poderia ser um reflexo do que uma vez foi? "Estava pensando", disse Ana, quebrando o silêncio crescente. "Que tal fazermos algo juntas depois do evento? Podemos conversar, relembrar os velhos tempos e falar sobre quem nos tornamos." O convite fez o coração de Mariana acelerar. Era uma oportunidade de rever suas raízes, de se reconectar com o que realmente a movia. Mas, ao mesmo tempo, a ideia a apavorava. E se Ana acabasse se tornando uma lembrança do que ela queria deixar para trás? E se a conexão, ao invés de ajudar, a puxasse para a insegurança novamente? Mas antes que Mariana conseguisse formular uma resposta, o espaço ao redor dela começou a agitar. O próximo desfile estava prestes a começar. O som da música envolvia tudo e as luzes começaram a piscar, anunciando a entrada das modelos. Era a hora dela novamente. Com um olhar decidido, Mariana virou-se para Ana. "Vamos falar sim, depois do evento." Ana sorriu, seu olhar repleto de compreensão. Mariana caminhou em direção ao palco mais uma vez, mas agora não era apenas para si mesma. Era por todas as partes dela que foram esquecidas, pelas esperanças que renasceram em meio ao caos. Ao olhar para a plateia lotada, sentia a energia pulsando ao seu redor. Mas antes que as luzes se apagassem em sua mente para dar lugar à apresentação, uma sensação de frio percorreu sua espinha. Carlos a observava novamente, e o que mais a incomodava não era o olhar de julgamento, mas a expectativa, como se estivesse guardando alguma verdade. Que tipo de jogo ele estava prestes a revelar nesse reencontro? Mariana prendeu a respiração. A expectativa de um novo desafio se formou em seu coração. O
que Carlos queria agora? O que ele poderia dizer que mudaria tudo novamente? Uma nova camada de tensão se adicionava ao seu coração, agora ansioso. Mariana estava paralisada, o olhar fixo em Carlos, enquanto as luzes se apagavam lentamente. Ela podia sentir a intensidade da música crescendo, batendo como um tambor em seu peito, e tudo ao seu redor parecia desaparecer momentaneamente. A plateia se tornava um emaranhado de rostos, mas os olhos de Carlos cortavam essa névoa como um facho de luz. Havia um desafio ali, uma história não contada que ele parecia prestes a revelar. Quando a modelo mais próxima iniciou sua passagem, Mariana tomou coragem e respirou fundo. O primeiro passo foi firme, e com cada movimento, ela deixava parte de suas inseguranças para trás. Se havia uma coisa que ela aprendera nos últimos meses, era que precisava agir, não apenas existir. O que Ana tinha dito ressoava em sua mente. Você é mais forte do que imagina. O desfile começou. Sorrindo, Mariana ousou mirar para o público, buscando apoio em rostos conhecidos que agora brilhavam diante dela. Sua mente viajava entre os flashes das câmeras e os olhares piscantes, até que tudo se reuniu em uma única questão. Quem ela queria ser? Seria aquela mulher na passarela, vestindo suas criações com medo? Ou alguém que retomava seu espaço, preenchendo o vazio deixado pelos anos de opressão? Cada passada a levava mais perto de sua verdade, de sua essência. Ao longo da passarela, seu coração pulsava forte, repleto de lembranças da amizade que teve com Ana, cheia de risadas e sonhos desfeitos. Então, um pensamento a atravessou. E se Carlos tivesse algo que impactaria não apenas seu passado, mas o futuro que ela tentava moldar? Quando Mariana chegou ao final da passarela, hesitou, mas então girou para encarar a plateia, sua expressão decidida. Os aplausos começaram a ecoar, preenchendo o espaço vazio que antes existia. E ali, em meio à música e aos flashes, uma coragem nova fez crescer uma chama dentro dela. Foi então que, ao olhar para Carlos mais uma vez, seu coração disparou. Ele não era mais uma sombra sobre sua vida. Era um capítulo que ela estava prestes a fechar. A apresentação acabou e a música foi ofuscada pelos aplausos. Mariana sentiu-se flutuar de volta para o camarim, onde Ana a aguardava com um sorriso esperançoso. "Você foi incrível!" Ana gritou, olhando nos olhos de Mariana com uma admiração que ela precisava ouvir naquele momento. "Eu sabia que você conseguiria!" Mariana, ainda sob o efeito da euforia, abriu um sorriso genuíno. Mas o que realmente a intrigava era Carlos. O que ele estava pensando agora? Palavras ainda estavam por vir, e essa expectativa de um confronto iminente a deixava inquieta. "Ana, eu preciso falar com Carlos", disse Mariana, sua determinação voltando com força total. "Você tem certeza?" Ana questionou, seu tom um tanto preocupado. "Ele pode não ser a melhor pessoa para você agora." "Sim, eu preciso", Mariana respondeu, e a sinceridade em sua voz deixou Ana sem opções, apenas a apoiando com um aceno de cabeça. Ainda havia algo a ser resolvido, uma verdade a ser escavada. Mariana se dirigiu ao local onde Carlos estava. A plateia agora se dispersava, mas o ar ainda carregava uma tensão palpável. Assim que se aproximou, ela viu Carlos com um olhar contemplativo, como se estivesse ponderando o que poderia sair daquela conversa. Mariana sentiu seu estômago embrulhar. E se ele tivesse algo realmente terrível para dizer? "Oi, Mariana", Carlos começou, o tom suave, mas distante. "Precisamos conversar." A frase pairou no ar, e Mariana percebeu que esse poderia ser o momento que mudaria tudo. O que ele tinha a revelar poderia ser o fim de um ciclo ou um novo começo. Então, com a voz firme, Mariana respondeu: "Estamos prontos para essa conversa, mas agora eu sou eu, e não vou me deixar intimidar." A incerteza pairava, como um convite. Um diálogo que, de alguma forma, ressoava promissor e aterrador ao mesmo tempo. Como concluiriam essa conversa? O que Carlos realmente tinha a dizer? Enquanto Mariana enfrentava o olhar penetrante de Carlos, um misto de ansiedade e determinação a atravessava. Os ecos da plateia a deixaram mais forte, mas aquele instante era crucial. A queda da máscara, as barreiras que ela havia construído, tudo estava prestes a ser confrontado.
Carlos respirou fundo, como se as palavras que desejava dizer fossem muitas. Eu vi sua apresentação, Mariana. Fiquei impressionado. Começou. Mas a sinceridade em sua voz parecia escorregar entre os dedos dela. Impressionado? Você não me apoiou quando eu precisei, Carlos. Agora é tarde demais para isso. Ela retrucou, a frustração em seu tom ressoando como um sino distante. Calma, eu sei que cometi erros, mas o que eu quero dizer é que, apesar do que aconteceu, sempre acreditei no seu talento. Você tem um dom para isso. Carlos prosseguiu, tentando manter a conversa em um terreno firme. Mariana sentiu um nó na garganta. Isso significava algo ou era só uma tentativa de se redimir? Talvez você pense que isso é suficiente, mas você não conhece a dor que causei. Por muito tempo, você foi a razão da minha insegurança, e eu não posso simplesmente deixar isso passar. Mariana disse, a voz firme, mas corajosa. Você não pode mudar o que aconteceu, mas pode entender que eu não sou mais aquela mulher. Carlos olhou para baixo, ouvindo suas palavras. Ele havia sido o arquétipo da conquista e do sucesso, e a mudança de Mariana o pegou de surpresa. A fragilidade que antes ele manipulava, agora se transformou em força. Eu vejo que você cresceu, se tornou alguém diferente, e não é mais a mulher que eu conhecia. Mas isso também significa que você não precisa disso, ele disse, indicando o drama do passado. Acho que você não entendeu. Essa luta não é apenas contra você, é contra a imagem de que eu não sou capaz, Mariana respondeu, decidida e firme. A confiança que pulsava dentro dela havia se solidificado em um propósito claro. Carlos hesitou. O que eu quero é que você saiba que quero ajudar. Minha empresa não está bem e eu não estou pedindo que você volte. Apenas, se precisar, eu gostaria que considerasse uma colaboração. Eu sei que não sou mais parte da sua história, mas talvez eu ainda possa te ajudar. Mariana ficou atordoada. Colaboração? Depois de tudo que havia acontecido, como poderia confiar nele novamente? Mas ao mesmo tempo, uma pequena voz interna a encorajava a considerar. Quem sabe, essa poderia ser uma chance de mostrar que a história deles não era só de dor e conflito, mas poderia sim nascer um entendimento. Eu agradeço a sua oferta, mas estou em um novo capítulo. O que passamos não pode ser apagado. Eu não posso construir meu futuro enquanto sigo presa ao que éramos, ela explicou, a determinação na voz firme. Mariana queria um recomeço, mas não à custa de sua própria coragem. Carlos a observava, atento. Eu não esperava que você dissesse sim. Na verdade, pensei que você iria me afastar como um todo. Fico feliz em saber que você encontrou seu caminho. Sempre foi uma mulher incrível, ele reconheceu, e a sinceridade em suas palavras a tocou de uma forma inesperada. O silêncio se instalou entre eles. Mariana percebeu que não precisaria do perdão de Carlos para seguir em frente. Era sobre se recordar que ela sempre foi mais do que uma definição. E isso é suficiente para mim. Eu sou Mariana e eu escolho quem quero ser. Agora, isso é tudo o que importa. A conexão entre eles começou a se desfazer, um fio delicado se quebrando. Mas ao mesmo tempo, Mariana sentiu-se leve. Era como se tivesse jogado fora um peso que a mantinha acorrentada por tempo demais. Eu espero que você encontre as respostas que precisa, Carlos disse suavemente, um brilho nos olhos mostrando que a mudança finalmente começava a penetrar no coração dele também. Eu espero mesmo por você, Mariana respondeu, e por um instante, os dois se reconheceram como os estranhos que se tornaram. O passado ainda se moldava no presente, mas o futuro estava à vista, uma estrada desconhecida e vibrante. Se afastando, Mariana sentiu alguém ao seu lado. Era Ana, que a observava com um olhar que misturava. Eu te avisei e eu sempre soube. Você foi incrível. Agora sim, você mostrou a força dela, ela exclamou, abraçando-a com um calor que dissolveu qualquer resto de dúvida. Mariana sorriu, mantendo a alegria dentro dela, mais forte do que qualquer passado sombrio. Agora, vamos ver como eu posso realmente brilhar. Quero construir algo meu, algo que ecoe e ilumine. Não apenas design, mas uma nova vida, disse Mariana, e a confiança novamente se acendeu em seu coração. Enquanto se afastava, a ideia de não só mudar um projeto, mas a própria vida, parecia mais concreta. Mariana finalmente compreendeu que a verdadeira transformação não estava em uma competição exterior, mas na premiação interna.
E a vitória, ela decidiu, seria o processo de se ver e se ouvir, e finalmente se reconectar com sua essência. Cada passo seria um tijolo na construção da nova Mariana que ali se mostrava, livre, destemida e aflita por criar. Ao longo de seu caminho, Mariana ouviu um murmúrio de congratulações e aplausos, levando-a a acreditar que, de fato, o melhor ainda estava por vir. E quando olhou para o céu de São Paulo, as luzes da cidade brilhavam como uma confirmação da vitória que ela havia encontrado consigo mesma. O futuro era um quadro em branco, e Mariana estava decidida a preenchê-lo com cores vibrantes, histórias novas e, acima de tudo, autenticidade. Agora era hora de se reerguer, para que, a cada novo amanhecer, ela pudesse simplesmente ser quem realmente era. E você, que também se identifica com essa história, não espere nem mais um segundo para se inscrever no canal. Inscrever-se. Imediatamente é a única forma de acompanhar as próximas emoções que vêm por aí. Deixe um like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Isso é essencial para mantermos o canal ativo. Comente suas reações e teorias sobre como você acha que será o futuro da Mariana e a sua luta. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão inspiradora e se motivar a reinventar suas próprias vidas. O seu suporte é o que faz tudo acontecer.